Bom dia, senhoras e senhores. Gostaríamos de dar as boas-vindas ao Conference Call de resultados da Telefônica Brasil para o terceiro trimestre de 2021. Hoje conosco, representando a direção da empresa Telefônica Brasil, temos o senhor Christian Gebara, CEO da empresa, o senhor Davi Melcon, CFO e diretor de Relações com Investidores, e o senhor João Pedro Carneiro, diretor de Relação com Investidores. Também esta conferência será transmitida ao mesmo tempo pela internet e a apresentação de slides estará disponível e poderá ser acessada no site www.telefonica.com.br/ir. O replay estará disponível após o encerramento da conferência. Depois da apresentação da empresa, haverá uma sessão de perguntas e respostas e mais instruções serão dadas. Caso o participante precise de ajuda durante o call, pressione *0 para falar com o operador. Antes de começarmos, gostaria de mencionar que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da direção da empresa, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais também podem afetar o desempenho futuro da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora eu gostaria de passar a palavra ao senhor João Pedro Carneiro, diretor de Relações com Investidores da Telefônica Brasil. Senhor Carneiro, por favor, prossiga. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência para os resultados do terceiro trimestre da Telefônica Brasil. Esta conferência será dividida em duas partes. Primeiro, o Christian Gebara apresentará os nossos principais resultados financeiros e operacionais e iniciativas do ecossistema digital e destaques de ESG. Depois, o CFO David Melcon vai dar mais informações sobre a estrutura de custo e CAPEX, lucro líquido, remuneração de acionistas e fluxo de caixa. E depois teremos uma sessão de perguntas. Agora passo a palavra ao Christian. Obrigado, João. Bom dia a todos. Obrigado por participarem. Vamos começar no slide número 3, com os destaques de um trimestre que foi muito positivo para a Vivo. Tivemos uma receita de telefonia fixa retornando para o crescimento ano a ano, após 4 anos, com serviços móveis com a taxa mais alta de evolução anual em 6 anos e resultados de rentabilidade sólidos que nos levaram a manter um interesse robusto em distribuição de capital e acelerar a recompra de nossas ações. Na área móvel, nós alcançamos 82 milhões de acessos em setembro, após crescer 7,2% ano a ano. Como resultado dessa aceleração nos acessos, nossos serviços móveis tiveram uma expansão de receita de 5,7% ano a ano neste trimestre. O número de acessos e a taxa de crescimento das receitas de serviços móveis são os melhores desde 2015, mostrando esse grande impulso que estamos tendo na área móvel, com baixo churn, melhor portabilidade e liderança de market share. Na telefonia fixa, no terceiro trimestre, tivemos um crescimento ano a ano pela primeira vez após 4 anos, com um aumento de 0,4%, chegando a um ponto de virada em uma empresa em uma área de negócios que representa aproximadamente 1/3 de nossa receita total. O resultado foi impulsionado pelo grande crescimento de 14,8% nas nossas receitas principais de telefonia fixa, com o nosso serviço de banda larga, Fiber to the Home, que expandiu 37,2% comparado ao terceiro trimestre de 2020, conforme aceleramos o ritmo das nossas adições líquidas mensais, que durante os 9 primeiros meses do ano ultrapassaram 100 mil por mês em média. Esse desempenho sólido de receita nos permitiu alcançar crescimento de EBITDA, mesmo durante o período em que a inflação se expandiu 2 dígitos. O EBITDA aumentou 2,1% ano a ano, com margem ficando em 40%, e os custos ficaram sob controle devido a um gerenciamento financeiro eficiente.
Todos esses fatores nos levaram a registrar um lucro líquido de 1,3 bilhão de reais no trimestre, um aumento de 8,5% ano a ano, que nos dá a base para ter o melhor retorno para os nossos acionistas no nosso segmento da indústria, por meio de dividendos, interesse sobre capital e recompra de ações. No slide número 4, vemos que a nossa receita total cresceu 2,2% ano a ano no terceiro trimestre, beneficiada por um desempenho sólido de nossas receitas principais, que expandiram 5,9% comparado ao terceiro trimestre de 2020. Agora, falando da receita de serviços, excluindo handsets, vemos um aumento de 8% ano a ano, um aceleramento em comparação aos trimestres anteriores, já que a demanda de clientes B2C e B2B por alta qualidade nos serviços de conectividade e soluções tecnológicas está nos permitindo melhorar o nosso perfil de receita e acessar um mix de base de clientes que consolida a Vivo como a go-to player em relação à provisão de um ecossistema digital. No slide número 5, apresentamos nosso desempenho de receita móvel, que foi muito forte em comparação aos trimestres anteriores. O crescimento de 5,7% ano a ano na nossa receita de serviços móveis foi a mais alta desde o segundo trimestre de 2015, impulsionada por um crescimento de 7,7% em pós-pago, que veio muito antes em comparação aos períodos anteriores. Pós-pago foi beneficiado não somente pela expansão da base de clientes, que eu vou mostrar no próximo slide, mas também o aumento de preços em julho e agosto de 2021, que foi aplicado a parte dos nossos clientes pós-pagos e híbridos. Pré-pago, por vez, viu um leve declínio de 0,6% ano a ano, mas é interessante saber que, numa base sequencial, tivemos um crescimento de 3,9%, já que tivemos um aumento na base de clientes, e estamos continuando a passar para a nossa oferta da Vivo Pré-Turbo semanal, que garante uma maior utilização e recorrência do que as ofertas diárias. É importante saber que no terceiro trimestre, nossa receita de handsets caiu 19,8% ano a ano, parcialmente por causa do desabastecimento de chips que impactou toda a indústria de smartphones. E também uma base de comparação mais difícil comparado ao terceiro trimestre de 2020, que foi atipicamente alto em termos de vendas, já que a maioria das lojas estavam fechadas durante o segundo trimestre de 2020, e isso criou uma demanda muito mais alta por handsets no terceiro trimestre do ano passado. Como resultado de tudo isso, as receitas móveis cresceram 3,2% ano a ano neste trimestre. Passando para o slide 6, vemos que, de acordo com os últimos dados publicados, a Vivo continua tendo uma posição de destaque em seu market share no mercado móvel, o que também é verdade quando falamos do segmento de pós-pago e pré-pago. E isso é ainda mais reforçado pela nossa rede best in class, pelo nosso recall único de marca no setor e nossos canais de distribuição. Essa vantagem foi fortalecida no terceiro trimestre, pois acrescentamos 1,3 milhão de novos usuários de telefonia móvel, 996 mil em pós-pago e 292 mil em pré-pago. Por isso, ultrapassamos a marca de 82 milhões de acessos móveis pela primeira vez desde o segundo trimestre de 2015, um aumento de 7,2% ano a ano. É importante ressaltar que não só os nossos clientes estão escolhendo ficar com a Vivo e aumentar o seu valor de lifetime, mas também, como podemos ver pela nossa taxa de churn muito baixa de 1,2% em pós-pago, que foi registrada no terceiro trimestre, mas também os clientes de outras operadoras estão cada vez mais se unindo à nossa base de clientes, conforme demonstrado pelo aumento de 134% ano a ano nas nossas adições líquidas em portabilidade pós-paga. No slide número 7, temos o prazer de anunciar que a nossa receita total de telefonia fixa aumentou 0,4% ano a ano no terceiro trimestre, expandindo ano a ano pela primeira vez desde o terceiro trimestre de 2017 e nos permitiu atingir um ponto de virada nessa parte tão importante do nosso negócio. Este é o resultado de anos de investimento na tecnologia Fiber to the Home, que nos coloca na vanguarda da captura dessa forte demanda por serviços de conectividade de alta velocidade e no desenvolvimento de um portfólio completo de soluções para conectar e digitalizar as empresas. Estamos dedicando todas as nossas forças para o negócio de fixo
porque tomamos decisões no passado muito assertivas que aceleraram as nossas receitas, nos permitiram focar no que traria crescimento sustentável no futuro e um impacto positivo para os nossos acionistas. Conforme os nossos negócios de fixo non-core continuam caindo, com uma queda de 21,3% ano a ano, a área de core fix cresceu 14,8%, assim como todas as linhas de serviço tiveram crescimento de duplo dígito, com broadband FTTX crescendo 11,6%, IPTV 23,4%, dados corporativos e ICT 17,1%, sendo que o último alcançou o marco de quase 800 milhões de reais de receita no último trimestre. No slide número 8, nós destacamos o desempenho da nossa área de negócio de Fiber to the Home, que gerou 1,5 bilhão de reais em receita no terceiro trimestre, considerando tanto banda larga quanto o IPTV. Para chegar a esse resultado, as receitas de fibra no terceiro trimestre estão crescendo no ritmo de 40,3% por ano nos últimos 2 anos, impulsionado principalmente por banda larga, que teve um CAGR de 46,3% em 2019 e 2021 e já ultrapassou 1,1 bilhão de reais, o que também foi auxiliado por um CAGR de 25,1% em IPTV. Agora, no lado direito do slide, vemos que nos primeiros 9 meses de 2021, acrescentamos 978 mil novos clientes de banda larga FTTH, o que já ultrapassa as adições líquidas totais de 2020. Isso está acontecendo porque durante 2021 estamos tendo uma fortíssima média de adições médias mensais de 109 mil, muito maior do que os números de 2020 e 2019. Vale ressaltar que, enquanto essa base de acesso de fibra com CAGR de 32,3%, que é muito sólido, isso ainda deixa a desejar quando consideramos a evolução de receita de 8 pontos percentuais, o que denota que o nosso top line em fibra está vindo não somente de novos acessos, mas também da questão dos preços e da melhora do nosso mix de clientes. No slide 9, vemos que tivemos um aumentamos em 2 vezes nossa ambição para a fibra, já que acreditamos que o Brasil tem uma oportunidade sem igual em termos de uma simetria bastante importante entre a demanda por alta qualidade, alta velocidade e a conectividade confiável, e isso vai nos permitir continuar fornecendo os nossos produtos. E estamos atualizando os nossos domicílios para 2024, passamos para a meta de 29 milhões de domicílios, propondo então acrescentar mais 11 milhões de novos domicílios, além dos 18,3 que já tínhamos. A porção orgânica dessa expansão será composta pela implementação de uma rede FTTH em novas cidades e cidades existentes, e aqui estamos sendo beneficiados por uma queda de 60% nos últimos 2 anos no nosso custo por domicílio, que hoje está em média em R$ 160. O nosso conhecimento em implementação e a nossa eficiência, junto com o nosso aumento de escala, que nos permitiu alcançar essa importante otimização. A expansão nos domicílios também vai ter um componente de parceria com o uso de empresas de infraestrutura neutra, como a FiBrasil, que vão contribuir com quase 6 milhões de domicílios para a nossa meta de 29 milhões, acelerando o nosso time to market em cidades de porte médio fora de São Paulo. No slide 10, aqui vamos ver um pouco mais de detalhes sobre o que está por trás de uma das principais alavancas do crescimento de receita da Vivo, nossos serviços digitais B2B. Nos últimos 12 meses, 23% da nossa receita total veio de vendas B2B, das quais 20%, ou aproximadamente 1,9 bilhão de reais, foram geradas pela venda de nuvens, segurança, soluções de TI e equipamentos, além de serviços de IoT e mensageria, com um crescimento de mais de 35% ano a ano, que está alinhado com o desempenho das maiores empresas de tecnologia B2B do mundo. No Brasil, vemos empresas de todos os tamanhos digitalizando as suas vendas como uma nova forma de gerenciar seus processos e se relacionar com os clientes. Sendo assim, na Vivo, nós queremos nos afastar daquele modelo de ser apenas um provedor de conectividade para os nossos clientes B2B
E queremos implementar um ecossistema digital de soluções, oferecendo serviços projetados internamente, como IoT e mensageria, mas também produtos de parceiros como Microsoft, Amazon e Cisco. Acreditamos muito que esses serviços digitais B2B vão continuar crescendo e ganhando escopo, nos trazendo um perfil de crescimento com qualidade, receita recorrente e clientes com alto lifetime value. No slide 11, temos a nossa mais recente iniciativa para complementar o nosso ecossistema de soluções digitais B2C, que inclui verticais como entretenimento, serviços financeiros, saúde e bem-estar, domicílios conectados, marketplace e educação. Acabamos de assinar um memorando de entendimento com a Anima Educação, que é a maior empresa de educação de alta qualidade no Brasil, para formar um joint venture para criar uma plataforma que oferece nanocursos digitais focados na aprendizagem ao longo da vida e empregabilidade, em áreas como ciências de dados, programação, TI e outras. Os cursos serão vendidos não somente aos clientes da Vivo, mas para todos que quiserem conteúdo acessível e de qualidade que pode ajudar a ganhar conhecimento e melhorar a sua trajetória de carreira. A Joint Venture, vai ter um co-controle de 50% a 50% pela Vivo e pela Anima, com uma equipe independente dedicada para gerenciar as operações. Além disso, a Newco será capaz de tirar vantagem de ativos importantes e conhecimentos de suas empresas originais para ganhar escala e tração, como aquisição de clientes da Vivo, go-to-market, capacidade de faturamento e também todo o expertise da Anima na área de educação. Esse é um outro passo que estamos tomando para tornar a Vivo uma empresa que vai além de oferecer apenas serviços de telecomunicações de alta qualidade, mas vamos usar nossos ativos e ferramentas para promover a inclusão digital por meio da educação. No slide 12, vamos falar sobre as iniciativas de ESG. Continuamos expandindo e distribuindo programas de geração de energia, planejando agora 83 usinas de energia renováveis, funcionando até o final de 2022, das quais 19 já estão operando. Aqui, destacamos a inauguração da nossa primeira usina de biogás na região Nordeste, no estado de Pernambuco, com a capacidade de gerar mais de 18 mil megawatts por hora por ano. Na área de diversidade, acabamos de lançar o nosso programa de estágios, oferecendo 750 vagas de estágio e 50% serão preenchidas por estudantes negros. Além disso, estamos trabalhando para que a nossa equipe de liderança também tenha mais diversidade. Até o fim de 2021, 30% de todos os cargos de liderança da Vivo serão ocupados por mulheres. E também estamos trabalhando com a Waira, o hub de inovação do Grupo Telefônica, para apoiar startups disruptivas para que elas ganhem escala em seus negócios. Os últimos investimentos incluem uma startup de fintech, a Olivia, que oferece uma solução financeira baseada em inteligência artificial e machine learning. Também estamos apoiando a empresa Gabriel, uma startup que desenvolve tecnologias focadas em segurança e monitoramento de imagens. A Alicerce, que é uma edtech com mensalidades acessíveis para crianças e adultos. Gamer Safer, uma startup de cibersegurança com autenticação de usuários e serviços antifraude para games online. E todas elas têm oportunidade de cross-sell com a Vivo. Como sempre, é importante destacar que os temas de ESG são centrais para tudo que fazemos como empresa, para criar valor para a sociedade e para outros públicos de interesse de forma sustentável e sempre de acordo com as normas. Agora vou passar para o Davi, que vai falar sobre os destaques financeiros do trimestre. Obrigado, Christian. Good morning. Bom dia a todos. No slide 13, vimos a nossa evolução de custo recorrente no trimestre. Como apresentado nos slides anteriores, a Vivo está acelerando o crescimento de sua receita, se focando nas áreas de negócios principais, conectividade, infraestrutura e soluções digitais. Nossa base de custo está mudando da mesma forma, mas o crescimento anual está muito abaixo da inflação devido aos nossos esforços de digitalização e simplificação contínuos. Como resultado, neste trimestre, nossos custos totais aumentaram 2,3% ano a ano, já a inflação nos últimos 12 meses chegou a 10,25%. Cost of Services e Goods Sold, que são diretamente impactados pela mudança no mix de receita, representou 28% de todos os custos que tivemos no terceiro trimestre e contraiu 3% ano a ano. E o Cost of Goods Sold diminuiu 18,3%, impactado pelo volume mais baixo de vendas de handset em comparação ao terceiro trimestre de 2020.
Cost of Services aumentou 8,7% como resultado dos volumes maiores em licenças de software e vendas de conteúdo digital. Agora, falando dos custos de operações, que representaram 72% dos gastos que tivemos no trimestre, aqui vimos um crescimento ano a ano de 4,5%, impactado não somente pela inflação de duplo dígito registrada nos últimos 12 meses, mas também pela forte atividade comercial registrada pela Vivo no período. No slide 14, aqui vemos a evolução ano a ano da nossa receita e base de custo, levando a um EBITDA recorrente de 4,4 bilhões de reais e um crescimento anual de 2,1% neste trimestre, com uma margem de 40%. Esse desempenho positivo foi possibilitado pelo nosso trabalho contínuo de captura de eficiências operacionais com a digitalização de processos relacionados à captura de clientes, atendimento ao cliente, faturamento e cobrança, entre outras áreas. O que nos dá uma vantagem não somente em termos de resultados, mas também quando falamos da satisfação e a experiência dos clientes. Aqui também vemos que no terceiro trimestre tivemos um efeito não recorrente positivo de 407 milhões de reais relacionado à venda parcial dos ativos da FiBrasil, a empresa de infraestrutura de fibra que nós criamos em parceria com o CDPQ e a Telefônica Infra. Considerando esse efeito, tivemos um crescimento de EBITDA de 11,8% ano a ano neste trimestre. No slide 15, vemos que neste trimestre investimos 2,2 bilhões de reais em nossas operações, o que representa 19,5% das vendas que tivemos no trimestre, levando a um gasto de capital de 9 meses de 6,3 bilhões. Neste trimestre, cerca de 88% do que investimos foi direcionado a projetos de crescimento e transformação, o que significa que continuamos acelerando a implementação de Fiber to the Home, aprimorando a nossa capacidade de rede móvel e melhorando nossos sistemas de TI e plataformas de dados para otimizar nossas operações cotidianas. Para dar uma atualização sobre o acordo de compartilhamento de rede que temos com a TIM, neste trimestre nós concluímos o piloto de 50 cidades para a consolidação da rede completa. Foi um passo importante no escopo deste contrato, e agora as duas partes estão negociando mais uma extensão para um número maior de cidades. Além disso, a expansão conjunta de cobertura 4G foi concluída e já o switch-off de 2G continua avançando conforme planejado. Também estamos investindo para preparar a nossa rede para a tecnologia 5G que virá no futuro. No fim do trimestre, tínhamos 5G DSS totalmente operacional em 8 cidades importantes e mais de 90% dos nossos sites já tinham recebido fibra nos 50 principais municípios do Brasil. Além disso, quase 2,4 mil cidades já têm cobertura 4.5G da Vivo, o que garante uma melhor experiência 4G e uma maior utilização de dados. No slide 16, vemos que durante esse trimestre o nosso lucro líquido chegou a 1,3 bilhão de reais após crescer 8,5% ano a ano, levando o nosso lucro de 9 meses a 3,6 bilhões, ou um crescimento de 3,6%. Este forte desempenho nos permite manter a nossa tendência de fornecimento de uma excelente remuneração para nossos acionistas, uma das melhores entre as empresas brasileiras. Nos primeiros 9 meses de 2021, declaramos 1,9 bilhão de interesse sobre capital, e quando consideramos todos os dividendos e os interesses sobre capital, nosso rendimento de dividendos chega a 7,4%. Também estamos acelerando a recompra de ações, investindo quase 400 milhões de reais para recomprar 8,9 milhões de ações entre janeiro e setembro deste ano, fechando o trimestre com 11,7 milhões de ações em conta, o que traduz em 0,7% do nosso patrimônio total. E para continuar aumentando os retornos aos acionistas, a Vivo está avaliando cancelar essas ações no futuro próximo. Em 5 de outubro, pagamos a segunda parte dos dividendos com juros sobre capital, que foram deliberados em 2020, num total de 2,8 bilhões de reais, um total de 5,4 bilhões em remuneração em relação aos resultados do ano passado, ou seja, R$ 3,9 por ação. Agora, no slide 17,
Até setembro, em setembro, tínhamos gerado 6,7 bilhões de fluxo de caixa livre, o que reforça o nosso forte equilíbrio e nos permite financiar a aquisição dos ativos da Oi Móvel e toda a questão dos leilões da próxima semana. Esses números representam um fluxo de caixa livre de 10,2% e uma margem de 16,9%, mesmo com um aumento de capex nesse período. Como resultado, e para concluir, fechamos o trimestre com uma posição de caixa livre de 7,1 bilhões de reais, representando uma melhora considerável e constante ano a ano. Agora podemos abrir para perguntas. Muito obrigado. Agora vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Se vocês tiverem perguntas, podem pressionar asterisco 1 no telefone a qualquer momento. E se a sua pergunta for respondida, vocês podem se remover da fila pressionando asterisco 2. A primeira pergunta é de André Salles, UBS. Olá a todos, bom dia. Obrigada por responder a minha pergunta. Minha pergunta é sobre o segmento de negócios digitais. Como vocês veem as receitas digitais nos próximos trimestres? Como vocês planejam sustentar essa base de crescimento atual? Obrigado. Olá, André. É o Christian. Pela primeira vez, nós detalhamos serviços digitais e B2B, então agora temos dois segmentos. Então, vou falar primeiro de B2B. Vimos um crescimento de 12 meses bastante robusto e bastante acelerado, e incluímos o que chamamos de Cloud Security, IoT, mensageria, TI, tudo isso relacionado a B2B. Acreditamos numa continuidade desse crescimento, porque vemos a demanda acelerando nas empresas, principalmente depois da pandemia. As empresas querem trazer seu conteúdo para a internet ou para a nuvem e querem que seja acessível para todos. Vemos esse forte movimento e estamos numa posição muito boa, porque temos nosso próprio portfólio e estamos usando também a Telefônica Tech, as empresas do grupo, e também parcerias sólidas com Microsoft, Cisco e Amazon, entre outras. Em relação a B2C é um modelo diferente. Temos a distribuição de serviço digital, como fazemos em entretenimento. Temos muito sucesso para distribuir vídeo e OTTs sobre fibra. Sabemos que os nossos serviços de fibra já vêm com esses pacotes de entretenimento OTT, Netflix, Amazon, Disney Plus, Star Plus e outros. E também fazemos isso na área móvel. Os planos pós-pagos também vêm com os serviços OTT incluídos. E também estamos tendo muito sucesso nessa área. Estamos lançando também novos negócios que têm mais ofertas. Um que lançamos em saúde, que é uma parceria com a Teladoc, focado em telemedicina no início, e outras parcerias também para criar um marketplace de saúde, e uma que acabamos de anunciar em educação, que será também uma nova área de negócios. Nesse caso, já temos um memorando de entendimento para trabalhar com a Anima, e vamos criar algo totalmente exclusivo no mercado, um serviço de educação focado em conteúdos curtos, para que as pessoas ganhem novas habilidades rapidamente, principalmente aqueles que não têm, por exemplo, um diploma universitário e precisam de mais certificações e mais cursos para conseguir um emprego melhor. E é um tipo diferente de negócio. Agora, quanto eles vão representar da nossa receita, nós ainda não temos um número. Talvez a gente possa dar mais informações no futuro. Mas, além de ter algumas empresas que têm valor, por exemplo, no caso da educação, estamos criando uma empresa que vai ter valor independente, o valor próprio dela, também estamos criando mais programas de fidelidade, porque realmente queremos criar um ecossistema digital em torno desses 97 milhões de acessos que nós temos, usando os canais que nós temos. Temos muitos canais físicos e online, também aproveitando Big Data, a marca, nossa capacidade de faturamento, criando um ecossistema em que a gente possa aumentar o engajamento, aumentar os gastos dos clientes em serviços digitais e melhorar a fidelidade também.
Muito claro, obrigado. A próxima pergunta é de Marcelo Santos, JP Morgan. Bom dia, Christian, Davi, Gabriel. Gostaria de perguntar sobre o aumento na sua perspectiva para Homes Pass. Vocês estão falando de uma meta de 29 milhões. Esse aumento de 5 milhões vai ser feito pela Vivo e não pela FIBrasil? Porque vocês falaram bastante de 5, 6 milhões da FIBrasil, que foi o que vocês disseram no segundo trimestre, mas vocês tinham um guidance diferente para Homes Pass. Então, os Homes Pass agora vão ser totalmente da Vivo? E qual é o impacto no CAPEX que devemos esperar desse plano em 2022? E a última pergunta: quais são as cidades ou regiões que são alvo de vocês em relação a esses domicílios adicionais cobertos? Obrigado, Marcelo. Vou tentar responder o que podemos responder. As cidades, como você ouviu, nós já estamos nas cidades grandes, agora, então estamos nos focando nas cidades de porte médio. Vamos continuar com essa estratégia de nos espalhar em todas as regiões do país. Em algumas das cidades em que já temos presença, vamos reforçar nossa presença em alguns bairros em que ainda temos risco. E também, considerando esses números, nós temos também a sobreposição de ESL e FTTC, ainda temos espaço para investir mais nisso. Então, São Paulo em FTTC e outras cidades que nós herdamos. E esse número que o CAPEX vai seguir a mesma tendência, não vai haver mudança no CAPEX, mas eu gostaria de destacar o CAPEX relacionado aos domicílios cobertos. Vimos um pequeno declínio. Então, consideramos o que tivemos se considerarmos o terceiro trimestre de 2019. Então, aproveitando essa escala, nós estamos conseguindo capturar um preço mais baixo e também domicílios cobertos e temos espaço para acelerar ainda mais para essa meta de 24 e agora que vai para 29 milhões de domicílios. E vai ser uma combinação do modelo que temos hoje, orgânico, construído pela Vivo e FIBrasil. Neste momento, não vamos dizer quanto vai vir de cada uma, mas vai ser uma combinação das duas. E também vamos usar outras parcerias que temos. Temos uma em Minas Gerais, com a American Tower, por exemplo, ou seja, uma combinação dos três. O que não está neste número é franquias, que estamos fazendo separadamente, porque não temos todos os pagamentos, só o pagamento de royalties dos franqueados. Portanto, o número que estamos apresentando aqui é com base nas parcerias que temos hoje, mais o crescimento orgânico e mais o overlay de FTTC e DSL. Obrigado. A próxima pergunta é de Fed Mendes, Bank of America. Olá, bom dia a todos, obrigado. Tenho duas perguntas. A primeira, vocês mencionaram que há um compartilhamento de rede com a TIM que está indo bem em 2022. Vocês vão divulgar o MPV dessa parceria? E eu sei que vocês não dão guidance para as iniciativas digitais e B2C, mas estamos tentando medir o que seria relevante. O impacto da parceria com a TIM ou todas as parcerias de B2C combinadas? Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta, quando eu vejo a questão do FTTH, houve uma queda pequena nesse trimestre, mas vocês acham que já chegaram num pico com esse ARPU de R$ 9? Ou tem algo mais específico que aconteceu neste trimestre, concorrência, que colocou mais pressão no preço? Oi, Fred, aqui é o Christian. A parceria com a TIM está indo de acordo com o planejado, estamos bastante otimistas com essa oportunidade. Temos a oportunidade até de expandir o que já estamos fazendo. Nós já apresentamos no passado, então são três grandes áreas. A primeira é 4G em pequenas cidades, já implementamos em 716 cidades, mais ou menos 316 para cada operadora, com cobertura em locais em que não havia cobertura. E agora
e eles nos dão cobertura em locais em que não tínhamos, nós damos a ele em locais em que eles não tínhamos. Este é o modelo que é o mais complexo em termos de implementação. Fizemos um piloto com 25 cidades cada operadora, os operadores estão sendo os resultados estão sendo medidos e são bons, e estamos esperando fazer mais cidades. Temos um plano para mais de 1.000 cidades no ano que vem. Este ano, talvez a gente comece a implementação em talvez 100 cidades para cada operadora, até chegarmos a 1,6 mil cidades no futuro. Na área de 2G, shutdown de 2G, também estamos nos preparando para fazer isso. O plano, novamente, tem o cronograma que já definimos antes, e o objetivo é fazer o desligamento em algumas das cidades em que temos. Nós duas temos 2G e uma oferece a solução para a outra em 2022. Basicamente é isso que vai acontecer. E todas essas iniciativas vão nos trazer economias de CAPEX e OPEX para ambas as empresas. Não falamos em números, mas estamos muito otimistas e também abertos a uma expansão no futuro, não somente para mais cidades com 4G, cidades maiores, mas também podemos considerar até 5G uma oportunidade no futuro. Agora, em relação ao ARPU de FTTH, o ARPU de FTTH, você viu que nos 9 meses estamos tendo um crescimento de cerca de 6% no ARPU. Neste trimestre especificamente, talvez a gente tenha tido algumas promoções que possam ter impactado o ARPU em algumas cidades menores, em que o ponto de entrada é um pouco mais devagar, mais lento do que tivemos nos trimestres anteriores. Precisamos acelerar, estamos ganhando bastante impulso, nossas adições líquidas estão acelerando, nossa receita total continua crescendo muito, como vocês viram nos números apresentados, e acreditamos que todos nós temos que ser bastante racionais em relação ao preço da fibra. Talvez no ano que vem será necessário um ajuste de preços e nós estamos totalmente abertos para fazer isso. Isso é bastante racional em uma área de negócios que precisa de investimento. Então temos que ser bastante sábios, ver o que a concorrência vai fazer. Também estamos reforçando nossa presença na área de convergência. Então, oferecendo, mas não de forma irracional, oferecendo para clientes que sejam móveis e fixos ao mesmo tempo. E como eu disse, também estamos acelerando a oferta de pacotes. Vamos oferecer porque os clientes querem, mas também estamos totalmente abertos ao pacote de fibra com OTT e vídeo. Isso tem tido bastante sucesso e tem um bom impacto na melhora do nosso ARPU. Podemos fazer isso com Netflix, Amazon, agora estamos lançando Disney Plus, Star Plus, e outras ofertas virão nos próximos meses. A próxima pergunta é de Carlos Siqueira, BTG Pactual. Bom dia a todos, obrigada por responderem minha pergunta. Sim, a minha pergunta tem a ver com a pergunta do Fred sobre FTTH e eu vou acrescentar algumas perguntas. Uma delas é se você pode nos dar uma visão geral do ambiente competitivo. Eu sei que estamos ouvindo bastante, depois dos IPOs, estamos ouvindo de algumas ISPs. Gostaria de ver a sua visão geral da concorrência, como vocês pretendem competir com esses players que estão se tornando cada vez maiores, têm mais dinheiro agora. E uma outra pergunta sobre FTTH e expansão. Vocês estão crescendo de 3 maneiras, os seus próprios investimentos via FiBrasil e com a parceria com a American Tower. Gostaria de saber se há outras vias ou parcerias que vocês podem usar para tentar crescer ainda mais rápido. Talvez outras redes neutras ou parcerias com ISPs maiores. Estou querendo saber se há algo que pode acelerar ainda mais essa expansão, que já é bastante impressionante. Cadu, muito obrigada pela sua pergunta e pelos seus comentários. São muitas perguntas, certo?
Sim, tem muitas ISPs de diferente natureza, essas ISPs. Algumas delas são muito focadas em cidades muito pequenas e o nosso overlap é bem limitado. E outras, como você mesmo descreveu, podem estar concorrendo diretamente conosco. Eu acho que temos acesso que eles não têm. Eu acho que nossa rede, e eu não vou dar nomes das ISPs, porque são de diferentes naturezas, são diferentes empresas, mas algumas delas não têm o mesmo tipo de tecnologia que nós temos na nossa rede. Então, por exemplo, essa demanda por alta velocidade é uma demanda muito forte dos clientes e nós estamos numa posição muito melhor para responder essa demanda, com base na configuração da nossa rede e também os recursos que estamos usando. Também tem a questão do conteúdo em IPTV. IPTV, ainda tem vários clientes que querem IPTV, então, quando temos esse tipo de concorrência, estamos numa posição melhor para responder a esses clientes e também a OTT. Podemos oferecer, e na maioria dos casos, temos contratos que oferecem aos clientes uma proposta de valor muito melhor. E também tem a parte de serviços móveis, que estamos expandindo de uma forma bastante agressiva. Não esperávamos usar de forma agressiva, mas agora estamos usando de forma agressiva. É uma outra vantagem competitiva que nós temos, sendo a líder, tanto em pós-pago quanto pré-pago. Tudo isso, junto com a capilaridade de canais que temos e com esses novos contratos que estamos assinando nesse ecossistema digital, acredito que estamos numa excelente posição para competir e para continuar com essas adições que foram muito boas, mas temos que ser muito sábios na questão do preço, como eu disse antes. Embora a gente queira, nós não queremos diminuir os preços, nós temos que tomar muito cuidado com o ARPU da fibra e ser muito racionais para não entrar numa guerra de preços que não vai ser boa para ninguém e principalmente para as menores vai ser pior ainda. Mais para frente, estamos muito otimistas em relação à nossa parceria com a FiBrasil. Pretendemos implementar todo o plano que definimos com eles. Vamos continuar trabalhando com a parceria com a American Tower, como eu disse, no estado de Minas Gerais. Vamos continuar com o modelo de franquia, que está nos dando muitas cidades novas e é um bom modelo para cidades menores. Então, vamos continuar apostando nesse modelo. E alguns dos nossos parceiros, alguns dos revendedores também estão investindo em fibra, portanto, é uma boa combinação para fortalecer nossos parceiros também, que vão ser vendedores de serviços móveis e também franquias para serviços de fibra. Mas é claro que também estamos abertos para diferentes tipos de parcerias. A parte principal é a FiBrasil, mas estamos abertos para outras oportunidades, já que atualmente temos outras empresas de serviços de fibra que podemos procurar no mercado. Em relação às ISPs menores, sempre depende da qualidade do acesso. E eu quero dizer qualidade em todos os aspectos, técnico, físico e a orientação de clientes que essas empresas possam ter. Obrigado, Christian. Obrigado, Cadu. Obrigado. Se quiserem enviar perguntas, pressionem asterisco 1 em seu telefone. Caso estejam assistindo por webcast, vocês podem clicar em Question to the Host para enviar suas perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem. Por favor, aguardem enquanto reunimos as perguntas. A próxima pergunta é de Alejandro Gaostra. Bom dia a todos. Vocês poderiam explicar um pouco mais sobre como conseguiram reduzir o custo por domicílio coberto nos últimos anos? E se esses custos estão expostos a flutuações e como vocês podem continuar reduzindo esses custos no futuro? E será que esse é o custo verdadeiro de cobrir um domicílio ou vocês estão fazendo uma média com os domicílios cobertos que vocês capturaram por parcerias também?
E também, por favor, gostaria que vocês nos falassem qual é o custo adicional de interconectar cada domicílio depois que vocês capturam um cliente. Olá, Alejandro. Não, esse custo não considera as parcerias, é o custo da Vivo. O custo que a Vivo despende para cobrir um domicílio. Temos uma combinação aqui do nosso conhecimento, da escala dos equipamentos que utilizamos, da nossa capacidade de desenvolver a expertise não só local, mas nacional. Somos um dos principais grupos de vida no mundo. Portanto, uma combinação de muitas coisas. Estamos muito positivos quanto à possibilidade de reduzir esses custos no futuro. E quando comparamos nossos números com outros números, vemos que depende muito da cidade em que estamos implementando. Quando é uma cidade muito pequena, o custo talvez seja um pouco mais baixo do que o que estamos apresentando aqui. Então, às vezes, você pode ver um número diferente do nosso. E também estamos construindo a infraestrutura, não temos toda a infraestrutura pronta. Na captura de novos clientes. E é por isso que estamos tendo muito sucesso nessa migração. Portanto, as possibilidades ainda existem. Nós vamos continuar fazendo isso. E depois de todo o movimento, esse movimento competitivo que estamos tendo no mercado, isso não vai nos dar a oportunidade de captar mais clientes pré-pagos e migrar no futuro. E também vamos acrescentar a esses clientes híbridos novos serviços digitais. Portanto, existe uma oportunidade de melhorar esse ARPU. Ainda temos espaço para crescer. E tinha também a situação econômica do país, que tem impacto no pré-pago. E agora, com o auxílio, o auxílio vai ser positivo, o auxílio do governo vai ter um impacto positivo no pré-pago. Portanto, do ponto de vista comercial, vamos continuar com uma posição forte e com a possibilidade de migração ainda existe e podemos considerar um ARPU incremental nos modelos, nos clientes híbridos, fornecendo mais serviços aos clientes que já estão na nossa base. Próxima pergunta de Carlos Siqueira, do BTG. Obrigada por responderem minha pergunta. Passando para a opção 5G e serviços móveis, eu ontem vi que havia 5 empresas participando do leilão. Vocês veem um aumento na concorrência? Você acha que esses novos líderes vão se focar em outras oportunidades? Eu sei que o leilão é só na semana que vem, mas como vocês veem esse nível de interesse que foi demonstrado pelos participantes do leilão? E eu sei que esses dados podem ser um pouco sensíveis, mas há notícias nos jornais falando sobre uma possível discussão sobre o CAD, a autoridade antitrust. A minha pergunta é: isso é uma negociação? Como vocês esperam que isso vai acontecer no futuro? Ou vocês estão simplesmente esperando pelo parecer final do CAD no ano que vem? Cadu, para a sua segunda pergunta, é o processo padrão da aprovação de uma operação desse porte. Nós estamos interagindo por meio dos advogados com o novo processo da equipe técnica do CAD, não tem nada diferente do que já era esperado. A operação foi muito bem fechada, muito bem projetada e atende a todas as exigências do CAD e das agências regulatórias. Portanto, são as negociações as normais de uma operação, né? Na área de 5G. É um leilão muito grande, nós chamamos de 5G, mas tem muito envolvido.
Algumas têm diferentes configurações, alguns são regionais, vão se tornar regionais depois. Tem muitas configurações diferentes, muitas oportunidades diferentes, e o número de players não diz muita coisa. A gente tem que esperar o leilão acontecer. Não sabemos quem vai querer entrar em qual parte do negócio. Vamos saber só no dia do leilão. Mas um nome que sabemos que já está atuando neste mercado, são nomes que já estão atuando no mercado brasileiro de comunicações. Como eu disse, o leilão envolve muitas coisas diferentes e muitas obrigações também. Tem muitas exigências de investimentos para aquisição de poucos lotes, e eu acho que estamos numa excelente posição para sermos muito competitivos, porque já estamos investindo há tantos anos, temos uma base de clientes que é única, ou seja, temos muito mais escala, muito mais sinergias para atender as exigências das novas aplicações que surgirão. Então vamos aguardar o leilão na semana que vem. Obrigado. Estamos encerrando a sessão de perguntas e respostas e agora eu volto a palavra ao senhor Christian para seus comentários finais. Obrigado a todos. Gostaria de estar dizendo que estamos muito otimistas em relação ao crescimento da nossa receita e estarmos voltando a crescer depois de tanto tempo. Também vemos um grande potencial na captura de clientes, serviços móveis, serviços fixos, e de realmente criar um ecossistema digital que vai nos colocar em uma posição ainda melhor para a nossa expansão no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos encerrando a videoconferência de resultados da Telefônica Brasil. Muito obrigado, tenham um excelente dia e podem desconectar agora.